E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 5 de setembro de 2023, começando o estudo com índice futuro em FUT, hoje queda de 0,32%, deixou este candle aqui mostrando aqui um pouco de indefinição, né, nesse ponto aqui vocês veem uma consolidação, então parte inferior desse retângulo nos 117.800, parte superior próximo aos 120.300, então geralmente aqui na parte superior busca-se venda, dependendo do padrão que deixar, e aqui compra na parte inferior. Em relação ao intraday, os 60 minutos deixou um padrão de ombro, cabeça, ombro, mas já rompendo. Então, uma venda um pouco mais complicada de ser feita pelos 60 minutos. Vocês veem que rompeu e praticamente já chegou no alvo. O alvo seria aqui, calculando aqui para baixo, né, do rompimento, praticamente bateu no alvo. Pelos 15 minutos, na verdade pelos 60 ainda, vocês veem que esse ponto, além de ser o alvo desse oco, também era aqui uma retração de meia a 1,8 desse movimento de alta. Então, próximo aqui segurou, pelos 15 minutos deixou uma entrada um pouco mais fácil de ser observada. Então, aqui era um ponto de meia a 1,8, também deixou um trap aqui nesse ponto. Qual era o problema aqui dessa operação? Acho que o stop aqui, um pouco mais caro, o stop cerca de 600 pontos. Então, stop caro, principalmente levando em consideração esse movimento um pouco mais forte que teve no início. Então, o alvo projetado aqui deste candle, desse trap, era um pouco mais em cima, não chegou, né? Não chegou a bater no alvo, depois já deu uma devolvida, o alvo era 119.800. Em relação a esse movimento, depois vocês veem que teve um pouco aqui de briga e voltou a cair. É interessante notar aqui pelos 60 minutos, este candle que deixou, né? Então, aqui era um ponto em que estava segurando bastante. Vocês veem que aqui já havia segurado outras vezes, então aqui suporte, suporte, resistência. Então, suporte, resistência novamente, o candle de hoje aqui já havia testado aqui esse ponto. Dois candles testando aqui, depois chegou a cair bem. No final do dia uma recuperada. Observar aqui esse padrão, o que ocorre dentro dessa consolidação, o interessante é geralmente buscar operações voltadas venda na parte superior e compra na parte inferior. Você fazer a operação aqui no meio, o risco é um pouco mais elevado. Em relação ao Ibovespa, Ibov dentro dessa consolidação também, o topo aqui seria próximo a 118.100, então no dia de ontem, vocês observam no ponto em que segurou, né? Segurou justamente aqui, deixando uma sombra superior expressiva e o candle fechando na parte dentro, né, do retângulo, e um ponto aqui para segurar próximo aos 115.600. 115.700 aqui seria um suporte importante. Em relação ao tempo gráfico semanal, vocês veem aqui ainda bastante briga, né, nesse ponto. Então, temos um trap de venda ativado no semanal e no mensal, mas bastante briga aqui, justamente próximo a esse suporte agora. Em relação ao dólar, o dólar deixou aqui uma operação no dia de hoje. Se observarmos aqui esse movimento do candle 1 ao candle 9, né, candle 9, candle 10, praticamente segurado no mesmo ponto, aqui vocês veem que deixou uma retração de meia 1,8 e aqui havia deixado uma entrada. Dessa entrada, a mesma foi estopada, então vocês veem aqui este candle forte engolfando o candle anterior. Perdeu aqui a mínima, estopou essa operação de meia 1,8 e logo após teve aqui um trap. Esse candle 20 tentou perder a mínima, candle 21 superou, ativou e desse trap o alvo chegou a bater o alvo, chegou a andar bem mais, né? Chegou a ser um pivôzinho aqui nesse ponto, subiu bem. Depois, no final do dia, deu uma entregada. Então, observando aqui os 60 minutos do dólar. De 60 minutos ativou um trap. Então, isso aqui é interessante observar para amanhã. Se vai no alvo, né? Então, aqui, esse candle 8 tentou ganhar aqui essa região, não conseguiu, perdeu, o candle 9 ativou. Para o intraday, é interessante ficar de olho porque o alvo disso ainda é um pouco mais embaixo, nos 4.970. Em relação aos ativos de hoje, o primeiro seria a Cebave. Esse é um ativo que deu uma recuperada. Então, aqui havia deixado este candle aqui
É um candle que é um pouco complicado para a pessoa entrar. Nesse ponto aqui, você imagina que tem um pouco mais de força vendedora, justamente para deixar este candle dessa maneira. Mas aqui praticamente deixou um suporte, que nessa região abaixo desse 165, depois chegou a subir bem. Pelo tempo gráfico semanal deixa um cenário até melhor, né? Vocês veem que o candle da semana passada engolfou da semana retrasada, mostrando força. Interessante acompanhar agora para ver se deixa algum tipo de padrão que permita entrada. Então, uma retração de 6,8, um Joy de Napoli no tempo gráfico diário. Então, por enquanto, acompanhar quem não pegou essa operação. No mensal, nada assim muito expressivo. Próximo ativo, Local Web. Local Web é um ativo que eu tenho acompanhado um pouco mais perto, principalmente próximo aqui essa retração de 6,8 desse movimento de alta. Então, esse movimento de alta bem expressivo tocou aqui nessa retração, depois foi subindo de maneira tímida, mas subindo. Hoje fechou em queda. O que eu não gostei, assim, para quem está comprado, é como está ficando o candle dessa semana. Então, vocês veem aqui que nesse ponto, nesse 7,42, tem uma resistência forte. Então, nós temos aqui, observando o gráfico semanal, praticamente 6 semanas segurando aqui nessa região. Então, próximo a esse valor, os vendedores chegam a atuar com um pouco mais de ímpeto, segurando o preço do ativo aqui nessa região. Um ponto importante para comprar seria novamente próximo a essa retração de 6,8, a depender do candle que deixar, principalmente pelo tempo gráfico diário. Próximo ativo, Aeris, AR3. Esse é um ativo que deu uma subida bem expressiva nesses últimos dias. Então, desse fundo, vocês vão observar aqui que desse fundo chegou a subir aqui 10% em um dia, né? Então subiu forte. E hoje devolveu bastante, fechou queda de 5,83%. E um ponto que eu tenho acompanhado é justamente a retração dessa alta. Então eu imagino que desse movimento os compradores defendam aqui tanto esse ponto de retração de 1,8 quanto parte inferior aqui deste candle 169, né? Então aqui é interessante observar no intraday para ver se deixa algum tipo de entrada. Estive acompanhando hoje e o candle não deixou sinais, né? Sinais de uma força compradora aqui. Então, por enquanto, aguardar. Aguardar o quê? Se deixa entrada aqui de 1,8 ou aqui no fundo. Então, para mim, são duas regiões que podem ser suporte, esse 0,99 e o 0,94. Próximo ativo, CVC, CVCB3. Esse é um ativo que também, semelhante a Aeris, deu uma puxada forte. Então vocês veem aqui este candle 167, esse aqui esteve subindo cerca de 19%, então uma subida bem expressiva, uma alta expressiva. E após isso, deu uma recuada, está bem próximo agora da retração de 1,8, que seria nos R$ 2,41. Então aqui, inclusive no intraday, é interessante ver que tipo de candle vai deixar aqui. Então pode ser que amanhã abra em queda, caia um pouco e depois haja uma recuperação, deixe aqui uma superação do próximo candle, ativando aqui uma operação um pouco mais vantajosa, visando buscar com stop técnico barato, pelo menos aqui esses 2,80. Então pode ser que amanhã deixe um sinal aqui em CVC, já deixar um alarme aqui nesse ponto. Marfrig. Essa Marfrig, depois daquela alta expressiva e do volume, que chamou muita atenção, né? Agora bem enroscada, que seria o 6º dia hoje, preso dentro dessas médias, e aqui para você vender, complicado. Vocês veem que média de 80, média de 9, e para comprar, média de 20 aqui também muito perto. Então, por enquanto, interessante aguardar para ver se deixa um padrão de compra um pouco mais claro. Em relação ao tempo gráfico semanal, uma Marfrig praticamente deixando um doji, né? O que mostra indefinição realmente que está presente no ativo. Em relação a Vale, Vale chegou bem próximo aqui do topo dessa consolidação que eu tinha, então aqui é uma área de gap, um gap bem expressivo que teve no ativo, e um ponto em que segurou anteriormente. Então, próximo a esses
R$ 71, aqui seria R$ 70,40, o ativo tem segurado com um pouco mais de força. Então, quem estiver comprado, é interessante ficar alerta em relação a esse ponto. Dependendo do candle que deixar, diminuir um pouco a mão e observar um pouco esse ativo. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.